9h07. Hoje, dia 11 de agosto de 2018. Estamos no ar com mais uma edição do Direto ao Assunto. Hoje com o doutor Altair Rezende de Alvarenga, 51 anos, nascido em Campo Belo, filho de João Evangelista Alvarenga e Terezinha Alves Alvarenga. Bom dia, Helder Fernandes. Bom dia, Flaviano Costa. Bom dia, doutor Altair. Bom dia, ouvintes da Rádio 93, direto ao assunto. Lembrando que na próxima segunda o programa já estará disponível no canal do Direto ao Assunto no YouTube. Você pode conferir todas as entrevistas e pode compartilhar também as entrevistas através do YouTube lá no canal oficial do Direto ao Assunto. Agradecendo ao Maurício Rezende, a Zoom Produções, todos os programas estarão disponíveis no Direto ao Assunto. E começando já direto ao assunto, bom dia, doutor Altair. Bom dia, Otaviano Costa, bom dia, Helder Fernandes, bom dia, Maurício Rezende da Zoom, que nos acompanha aqui. Bom dia especial para os ouvintes da 93 FM. Podemos começar falando com o Altair Rezende de Alvarenga, lá de Campo Belo? Claro. A gente já tem uma notícia, não sei se a população de Formiga sabe, mas o Altair Rezende de Alvarenga começou como radialista. Sim. Vamos falar um pouquinho dessa história? Rádio AM 930, hoje FM em Campo Belo. Durante um tempo era apresentador de programas, como vocês, e trabalhava na equipe de esportes, era repórter esportivo e às vezes comentava partidas de futebol. Isso até 1990. Em 1990 iniciou-se um projeto interessante em Campo Belo, da Rádio Campestre FM, e nós fomos para ser gerente dessa Rádio Campestre FM. O Maurício, inclusive, na ocasião, foi um dos contactados aqui de Formiga. Nós fizemos uma pesquisa na região de locutores top e aí contratamos ele, ele foi ser locutor conosco lá, apresentava um programa de 21 horas até 1 hora da manhã. E na madrugada de sexta para sábado, que era uma novidade na época, apresentava um programa até 3 horas da manhã. Então a noite de Campo Belo era embalada, na ocasião não existia hoje ainda as mídias que todo mundo utiliza, pendrive, etc. Era embalada pelo som musical que ele fazia nas madrugadas em Campo Belo. E nessa época era cartucheira, tape de rolo. A rádio lá era uma rádio mais moderna, né? Sim. Tô vendo o Sonex, que é o revestimento de estúdio aqui. Em 1990 foi uma grande novidade a instalação do Sonex. Nós não trabalhávamos mais com cartucheira, era um equipamento mais moderno. Inclusive o Maurício ajudava a fazer a edição das músicas lá, a edição de propaganda, etc e tal, é uma das atribuições que nós tínhamos contratado ele. Desde aquela época, ele revelava esse pendor, essa capacidade para organização e produção de mídias. Tem saudade do rádio? O rádio era muito bom, né? Eu falava que a gente divertia muito, só ganhava pouco, né? Verdade, concordo com isso. Agora, por ocasião da Copa do Mundo, encontrei o pessoal da Itatiaia, o Thiago Reis, o Cadu Doné, e comentei com eles que eles têm a seguinte vantagem: eles divertem muito e também ganham muito. Né? Ganham muito, então, para eles é ótimo. Mas foi um período muito bom, período sem estresse, de realização. Na época havia uma outra cultura, né? Nós não tínhamos essa estrutura toda que vocês têm montado à disposição, os contatos, os links para as externas eram menos variáveis, né? Não tinha internet muito, né? Que dava informação em tempo real para tudo, a gente ia ficar ouvindo um radinho, pesquisando, etc e tal. Então a estrutura era menor e era mais difícil realmente, né? Hoje as facilidades são outras, mas também a concorrência com a internet é grande. Uma notícia que se dava naquela época era inédita para todos. Hoje, se o rádio, que é esse veículo mais rápido de todos para comunicar, demorar a dar a notícia, todo mundo já leu a notícia pela internet. Doutor Altair, agora vamos falar com o doutor Altair. Como que o direito apareceu na sua vida? Desde criança, e eu fui criado numa comunidade que fica no município entre Campo Belo e Cristais, comunidade chama Alvarengas, e lá estudei até o 4º ano, na época 4º ano de grupo, né? Depois que eu me mudei para a cidade. Desde a época que eu morava na roça, e eu nem sabia que o curso era de direito, eu dizia que queria ser advogado, né? Então o direito é algo que entrava nas minhas brincadeiras de criança, eu só brincava de ser advogado. Eu falo que eu nunca tive dúvida sobre 2 coisas na vida: fazer direito e torcer pro Cruzeiro. São 2 afirmações de personalidade que me acompanhou desde a minha primeira infância, né? Mas nunca pensei em ser juiz, pensava em ser advogado, em exercer a advocacia, que por sinal, queria mandar um abraço para todos os advogados. Por coincidência, hoje, 11 de agosto, é dia do juiz e dia do advogado. Dia do juiz, dia do advogado. Um abraço a todos os advogados que contribuem de forma importante com a sua atuação. Eu falo para meus alunos lá na faculdade, a mais linda das profissões liberais, a quem um terceiro confia os 2 maiores
maiores patrimônios, que é a vida, a liberdade e o seu patrimônio, né? Porque a vida só Deus pode dispor sobre ela. Então, um abraço para todos os advogados. Eu pensava só em ser advogado, que é essa bela profissão, e me realizava com a ideia de ser advogado. Tanto é que eu saí do rádio, porque eu tinha formado, formei em 1990, e saí do rádio e fui arriscar na advocacia. O povo me achava louco, na época tinha um projeto interessante de remuneração, essa época da FM até, não foi essa que dava para brincar, que trabalhava e ganhava pouco, até era razoável o salário que se fazia para quem era responsável pela rádio, porque os proprietários moravam em Brasília e o gerente da rádio tinha uma autonomia extraordinária de administrar. A Campestre FM era do alfaiate de Antônio Carlos Magalhães. Exatamente. O Aníbal, que era de Campo Belo, era alfaiate do Antônio Carlos Magalhães, conta uma piadinha lá. Na ocasião foi ministro das telecomunicações. Isso, era ministro da comunicação, conta uma piadinha que ele pediu um rádio pro Antônio Carlos Magalhães, e o Antônio Carlos Magalhães deu uma concessão de uma rádio para ele, né? E na época todas as rádios eram classe C, para ele deu uma classe B. Já acima de 3 mil. Ele já mil. podia começar com 5 quilos. 5 quilos. O funcionamento da rádio, né? E ele fez num lugar muito alto, colocou uma antena, então, exceto a 104 FM de Piuí, na época ela tinha a maior propagação da região, essa rádio lá. Então, saí para exercer a advocacia, porque a vocação tocou mais alto. Ainda que tivesse alguma perda salarial, porque larguei um emprego fixo para começar em algo, assim, sem apoio de ninguém, porque na minha família ninguém trabalhava com direito, né? Então, saí para exercer a advocacia e gostei muito do exercício profissional. O senhor citou o Unifor, e hoje o senhor, como professor do Unifor, o senhor é referência, inclusive, para a NIF de vários formandos de direito. Como é que começou esse carisma? O professor, claro, ele é sempre muito querido, mas o carisma do Dr. Altair, ele vai acima da média. Não tem isso, sou apenas esforçado. Eu dava aula em Campo Belo também, no curso de contabilidade, paralelo à advocacia, dava aula de direito no curso de contabilidade em Campo Belo. E aí, quando vim para Formiga, por sinal, dia 21 de outubro desse ano, completa 15 anos que eu estou em Formiga. Na história do Judiciário de Formiga, eu sou o juiz que mais tempo permaneceu por opção, por acolhida extraordinária, e queria agradecer a comunidade de Formiga como me acolheu bem. Eu vim para Formiga para ficar aqui 2 anos e ir para Belo Horizonte fazer carreira. Me encantei tanto com o seu povo, com a sua gente, com as pessoas, com os servidores do Poder Judiciário, com os advogados, com os amigos que a vida me proporcionou aqui, que transforma a nossa caminhada numa caminhada mais leve, mais suave, com a convivência no Unifor. Queria mandar um abraço a todos do Unifor, na pessoa do professor Marco Antônio de Souza Leão, esse visionário e grande gestor que mudou a fisionomia de um centro universitário que ele assumiu como FUON, com prédio e meio, hoje nós temos mais de 8, com cursos que hoje, se ele tivesse mantendo, não existia mais, mas com ampla visão, vendo outros cursos, ampliando e sempre pesquisando coisas novas, transformou o Unifor no maior centro universitário do Centro-Oeste de Minas, né? Então fui lá, comecei a dar aula lá, dava aula na PUC quando eu cheguei aqui, depois quando começou o curso de Direito no Unifor, fui o primeiro professor de Direito Penal a partir do 3º período, lá em 2005, né? E se vai aí 13 anos, em 1º de agosto, agora nós completamos lá no Unifor. Atualmente o senhor é o professor titular do curso de graduação e pós-graduação do Centro Universitário, né? Nas Sim. disciplinas de Direito Penal, Família, Prática Jurídica em Direito Processual e Processo Civil também. E é integrante do Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa NPD. O que seria esse desenvolvimento de pesquisa NPD? O Processo Civil eu dou no curso de pós-graduação que eles têm. Na graduação eu dou Penal 1, 2, 3 e 4, Direito de Família, que é denominado na grade de Civil 6 e Prática Jurídica. O NPD é o Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa. Lá um rodízio entre os professores, até no momento eu não integro mais o NPD. Eu participei do NPD e o coordenador do curso vai fazendo um rodízio com todos os professores. É um núcleo que fomenta pesquisa, publicações de artigos, livros, etc e tal, que pega a comunidade acadêmica do curso de Direito. Desenvolvimento do curso de Direito mesmo. Sim, desenvolve a escrita, a pesquisa, enfim, fomenta aquilo que nós esperamos da construção do saber dos nossos alunos. Doutor Altair, vindo para o fórum, o senhor trabalha na vara da família. Sim, quando eu vim para cá, eu era juiz da vara criminal. Sim. Criminal, infância e juventude, cartas precatórias e execução penal, né? Depois nós instalamos aqui, eu era diretor do fórum, nós instalamos a vara do juizado especial e a vara de família e sucessões, e me removi para a vara de família e sucessões. Apesar que o nome do programa às vezes assusta direto ao assunto, mas ele é um programa informal. Qual a religião do Dr. Altair? Sou católico.
E quando o senhor começou na vara criminal, a religião atrapalhou um pouco, deixava o coração agir acima da razão? Não, nunca confundi conceitos religiosos com conceitos morais, éticos e jurídicos, né? Sempre tive bem presente na minha vida que os meus conceitos eram conceitos pessoais que não poderiam de forma nenhuma interferir nas análises jurídicas. Embora essa ideia do juiz neutro, aquele juiz que não se influencia por nada, é muito mais uma ideia do que uma realidade. É claro que cada um de nós somos formados a partir da educação que nós recebemos dos familiares, das pessoas com as quais nós convivemos, das experiências que vivemos, dos livros que lemos, daquilo que nós aprendemos pela observação ou às vezes pelo próprio erro, que nos ensina também pedagogicamente muito, mas são a partir da construção desses saberes é que se forma o homem e também o juiz. O juiz tem que ser imparcial, neutro é difícil, mas nunca deixei me influenciar essas minhas convicções religiosas de modo tal a turvar a análise jurídica que eu faço das questões, quer seja lá na vara criminal, quer seja na vara de família, cuja inflexão religiosa seria muito maior do que no juiz da vara criminal. Na vara da família existem relatos de pessoas, claro que nós não vamos citar os casos aqui, não vem ao caso e eu nem tenho informações para isso, que o senhor fez uma revolução, né? Tanto nos casos de pensão alimentícia, nos casos de guarda compartilhada e guarda de crianças que corriam risco, às vezes, com os pais. Nesse momento, às vezes, é complicado a análise, o coração costuma entrar em conflito com a razão. A análise desse caso, o senhor precisa de um tempo ou, às vezes, ali na hora mesmo, já o ser cristão ajuda? Eu queria aproveitar também a oportunidade para elogiar a excelente equipe da vara de família. Escrivãs, servidores, equipe de assessoria. Graças ao trabalho em equipe dessas pessoas, nós conseguimos manter uma vara de família onde a duração média de um processo é em torno de 4 meses. E isso é possível em razão do funcionamento de toda essa engrenagem. Julgar matéria de família, às vezes, não é só conhecimento jurídico. Realmente, você foi no ponto fundamental. Envolve outras grandezas. Eu falo que é a área de maior sensibilidade do fórum. É o setor de oncologia do fórum, vamos dizer assim. Você chega no hospital, o setor de oncologia é o setor mais sensível, onde as pessoas estão ali afloradas, aquele sofrimento. E a vara de família, as franjas do desamor estão ali todas expostas para serem conduzidas, para serem aparadas. E realmente, às vezes, a solução jurídica não é apenas a que se espera ou a resposta adequada das partes. Muitas e muitas vezes vivi muitas angústias que a solução jurídica não dava resposta. E muitas vezes pedi a inspiração do Altíssimo e a recebi para encontrar aquela solução que me parecia ser a solução mais justa a ser dada ao caso concreto. Um juiz, ele tem algumas determinações, algumas... como que eu posso explicar? Limitações? Não é as limitações. Filosofias? Algumas filosofias que o pessoal carrega que o juiz é só para julgar, é só para condenar, não é para julgar. As condenações nem sempre ao longo do processo. Não é só o juiz que chega lá e olha, analisa e julga referente àquilo. É o que o senhor citou, a questão de uma equipe bem estruturada, para que se faça uma análise do processo. Deu suporte. Isso, para que isso chegue ao senhor já resolvido para uma análise final, não é isso? Sim, eu tenho um mantra para dizer que o juiz não julga pessoas, isso é com Deus. Nós julgamos fatos, os fatos que as pessoas praticam, né? E para julgar esses fatos hoje, naturalmente, eu preciso de uma equipe estruturada. O juiz não dá conta de tantos processos. Além de juiz da vara criminal, por exemplo, eu respondo desde janeiro de 2013 pela comarca de Guatama e cumulativamente desde janeiro desse ano para a comarca de Itapecerica, onde eu encontrei um congestionamento enorme de processos no gabinete, processos paralisados, aguardando sentenças há 3, 4, 5, 6 anos, e um homem só não consegue estruturar isso. É preciso montar uma equipe boa, descentralizar questões, centralizar no juiz aquelas mais importantes, supervisionar todas para uniformizar modos e formas de decidir e, sobretudo, estabelecer meta e planejamento. A partir do momento que estabelece meta e planejamento, chama-se a equipe
e diz, olha, essa meta vai ser cumprida no prazo X, vamos planejar para executar assim, e depois vai se cobrando o resultado desse planejamento e vai replanejando também, porque não é uma atividade estanque, não é uma atividade matemática que você estabelece, múltiplas variáveis acontecem nesse período e a gente vai organizando essas variáveis de modo tal sempre a buscar uma solução jurídica com segurança, mas mais rápido possível, que é o que o jurisdicionado espera de nós. Mas quantos, por exemplo, o senhor trabalha numa cidade, Formiga, 70, 80 mil habitantes, quantos, um caso mais complicado que chega para o senhor já tem conhecimento daquele caso, isso interfere em alguma coisa? Eu convivo com as pessoas em Formiga. Como se diz, o senhor tem a vida pessoal do senhor. Eu vivo como se fosse minha cidade. Isso. Quando eu cheguei aqui, eu ia quase todo final de semana para Campo Belo. Hoje eu vou uma vez por mês para Campo Belo. As minhas referências estão muito mais hoje em Formiga que em Campo Belo, né? O meu grupo de amigos, embora eu tenha amigos, continue amigos mesmo à distância de Campo Belo, mas o meu grupo de amigos com convivência está estruturado aqui. Então eu conheço as pessoas, mas muito raramente eu sei de um fato antes dele vir a meu julgamento. Claro que se eu tiver conhecimento próprio do fato antes, eu me afasto do processo para não deixar me contaminar por aquilo que eu já sei, porque o juiz tem que julgar com o que está dentro dos autos, até para dar tranquilidade de equilíbrio para outra parte, né? O juiz testemunha, o juiz que tem conhecimento, é um juiz que não serve ao interesse da imparcialidade, porque quando ele faz assim, ele sabe da versão de uma parte, mas não sabe da versão da outra, e isso gera realmente um prejuízo enorme para o resultado final do processo, né? Então procuro me resguardar disso, mas raras vezes isso acontece. A cidade é pequena, mas os conflitos normalmente são muito distribuídos, estão distantes, especialmente os conflitos de família estão distantes da nossa realidade, né? Mas às vezes pode ocorrer assim mesmo, né? Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com o doutor Altair Rezende de Alvarenga, direto ao assunto. 9 horas e 36 minutos de volta com Direto ao Assunto, hoje recebendo o juiz de direito da Vara da Família, doutor Altair Rezende de Alvarenga. Doutor Altair, a gente quer entrar num assunto, eu não acho que é polêmico, é lei, a lei foi feita para ser cumprida. Pensão alimentícia. É um caso que tem dado muitas prisões, né? Mas não é a pensão alimentícia que dá prisão, a falta dela, né? É a falta de pagamento da pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia em si é ótima, né? Como forma de compensar a ausência, de ajudar a formar, criar, né, a pessoa em situação de vulnerabilidade. Existe uma lenda, eu pago pensão alimentícia, tenho um relacionamento bom, eu acho até que bom é pouco, é excelente com a mãe do meu filho. Existe uma lenda que a pensão alimentícia só puxa para o lado da mãe, só puxa para o lado da mulher, algumas mulheres usam isso para ganhar dinheiro. Eu acho até que isso deve ser tratado como uma lenda, porque realmente a mãe tem mais direito sobre o filho, é normal, e tendo mais direito, tendo mais presença, ela tem mais despesa. Se me permite, eu vou Fique à vontade. Quebrar um mito. Há um tempo atrás, quando eu entrei na magistratura, 22 anos atrás, a preponderância de mães que tinham a guarda dos filhos era tão grande que as pessoas diziam assim, a preferência da guarda é da mãe. Uhum. É uma meia-verdade. A preferência da guarda é daquele dos pais que reúne melhores condições de criar o filho. E não é melhores condições financeiras. Melhores condições de apoio, melhores condições de carinho, melhores condições de tempo, melhor estrutura para criar o filho. Se o pai tiver melhores condições, eu não tenho nenhum problema em conceder a guarda a ele, né? Ou o modelo de guarda compartilhada, que é outra coisa que eu queria esclarecer à população. Quando a guarda compartilhada, a partir de 2014, de uma lei de 22 de dezembro de 2014, passou a dizer que era o modelo obrigatório, muitos pais imaginou que se optasse pelo modelo da guarda compartilhada, não tinha que pagar pensão alimentícia. Na verdade, o modelo de guarda compartilhada é compartilhamento de decisões, compartilhamento de coisas importantes no que diz respeito aos filhos. Antes de 2014, o pai ou a mãe que detinha a guarda, o outro não podia ir na escola, por exemplo, no horário de intervalo, pegar o filho, porque lá estava escrito na escola que só a mãe teria acesso à criança. Com a guarda compartilhada, ambos reúnem os mesmos direitos no que toca às decisões da vida dos filhos, mas o filho estabelece residência com um
dos pais. Não é guarda alternada, que o filho passa metade do tempo com o pai e com a mãe, que é um modelo terrível, que o filho perde todas as referências, inclusive referência de se localizar no tempo e no espaço, né? A guarda compartilhada é aquela, o filho continua morando com o pai ou com a mãe, o que reúne melhores condições, e o outro, no exercício do direito de convivência, participa das decisões, mas paga a pensão alimentícia do mesmo jeito. Então, não é verdade que só a favor da mãe ou só a favor do pai. É em favor da criança, daquela que tem que ser protegida por estar em situação especial, com base na doutrina que o Estatuto da Criança e do Adolescente se filiou do melhor interesse da criança. Pensando nisso é que se estabelece todos os postulados com relação à criança. E aí, naturalmente, com quem ela fica, o outro paga a pensão alimentícia. E as pessoas perguntam, pensão alimentícia é 30% do salário? Isso não está escrito na lei. A lei é como se fosse uma balancinha. Necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga. E um terceiro elemento, proporcionalidade. Às vezes eu pago o que eu posso, meu filho recebe o que ele necessita, mas se eu sou uma pessoa de muitos recursos, eu tenho que pagar além da necessidade dele para proporcionar a ele o mesmo padrão de vida que ele teria se ele vivesse comigo. O que acontece com os jogadores de futebol, né? Outro dia o Wesley Safadão entrou na onda do dia aí, que teve uma decisão em Fortaleza envolvendo quanto de pensão que ele ia pagar, e aí a pensão foi calculada de modo tal a permitir ao filho dele que tivesse o mesmo padrão de vida que teria se vivesse com ele. Agora, como é que o juiz compõe esse valor? Compõe na medida da proporção da contribuição de cada pai. Quem pode muito, contribui com muito. Se a mãe pode pouco, ela contribui com pouco. Mas no cálculo desse valor, eu levo em conta também a parcela de contribuição que a mãe tem que estabelecer. E o mais importante que as pessoas não sabem, se os pais não têm condições de pagar pensão alimentícia, e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acabou de definir outro dia, os avós são chamados subsidiariamente a contribuir, em duas medidas. Na primeira, se o pai não pode pagar, vamos imaginar que a guarda esteja com a mãe, que é o modelo mais comum, embora não seja o modelo geral. Muitas vezes a guarda é atribuída ao pai e a mãe é que paga a pensão alimentícia. Mas vamos imaginar o modelo padrão. A guarda está com a mãe, o pai não pode pagar. Sumiu, foi para outro país, está preso, etc e tal, pede-se alimento aos avós. Ou então, o pai pode pagar, mas aquele valor é insuficiente para a manutenção dos filhos. Pede-se alimentos complementar aos avós. Então, os avós também são chamados nessa linha contributiva para atender as necessidades de quem está numa situação de vulnerabilidade e, por isso, precisa realmente da proteção integral. A decisão da criança interfere também na decisão do juiz na hora da guarda, seja ela parcial, seja ela compartilhada, seja ela definitiva? Depende da idade, complementar, né? A partir de que idade que isso... A lei não diz uma idade. O Estatuto fala que em adoção, se a criança tiver mais de 12 anos, ela tem que ser obrigatoriamente ouvida. E por analogia, nós podemos utilizar esse critério para ouvir a criança, mas com muito cuidado. Nós temos uma equipe muito boa, o juiz da Vara de Família e Sucessões, tem lá 2 assistentes sociais, uma psicóloga, que compõe a equipe técnica, que o auxilia em aplicação de testes, em estudos, em acompanhamento familiar, emite laudos que servem de balizas para os julgamentos das questões mais polêmicas, né? Então eu ouço sempre as orientações dessa equipe, sem vincular ela naturalmente, às vezes discordo e busco outros profissionais externos para completar o laudo, que a meu juízo às vezes não pareceu completo, para compreender aqueles meandros, daqueles conflitos familiares que estão postos ali a julgamento. Mas essas equipes nos auxiliam. Eu prefiro ouvir as crianças, às vezes, através do trabalho dessas equipes. A psicóloga aplica lá uma série de testes e aquilo, embora não seja preciso, porque não é uma ciência exata, dá uma diretriz, porque a criança pode ser muito sugestionada, induzida, né? Nós temos um instituto chamado alienação parental. O que é alienação parental? É o pai, às vezes, ou a mãe, ficar criando no filho falsas memórias contra o outro, ou comprando o filho, olha, vai ficar comigo aqui você vai ter Sky, você vai ter dinheiro para isso, piscina, pode jogar bola todo dia, fazer isso, aqui. Eu me recordo de um caso de uma pessoa que morava no Rio de Janeiro, filho de um dono de cartório lá, que levou o filho para tomar um sorvete e aí não voltou mais. A mãe pediu a busca e apreensão, eu deferi. Quando foi lá buscar a criança, não queria voltar, nós fomos investigar. O pai prometeu para ele, você vai ter internet, você vai ter Sky no quarto, você
pode jogar bola 3 vezes por semana, você pode ir na praia todos os dias. Até eu fiquei com vontade de ir lá morar na casa dessa criança, né? É claro que isso é uma hipótese de alienação parental. O juiz tem que procurar captar isso. Se ele ouve só a vontade da criança, ou então, às vezes o pai ou a mãe é extremamente rigorosa quando a criança entra em fase de adolescência, deixa de ser criança para ser adolescente, rigoroso, e o outro é mais liberal. Se você ouvir a criança, ela quer morar com o mais liberal. Então o juiz tem que ter sensibilidade para alcançar essas variantes e falar, opa, ele quer morar lá, não é porque é o melhor para ele, não. Ele quer encontrar o que nós chamamos de cerca fraca, quer encontrar facilidades, né? E balancear isso, às vezes, é uma atividade bastante complexa, mas que nós não podemos perder de vista. Por isso, alguns processos da vara de família têm que ser maturados mais um tempo, para nós tentarmos alcançar aquilo que está atrás da verdade que o processo nos mostra, sob pena de se praticar alguma injustiça. Qual o caso que mais marcou a carreira jurídica do senhor nessa área de família? Quando eu cheguei aqui em Formiga, em 2003, essa realidade que eu falei que nós encontramos lá em Itapeceri, que eu encontrei aqui na vara, era Vara Criminal Infância e Juventude, na Vara Criminal da Infância e Juventude. Processos que estavam sem solução há muitos anos, e tinha um em particular de uma criança, logo que ela nasceu, a mãe, que já tinha um filho, procurou o fórum e falou, eu quero entregar essa criança para adoção. Um casal, era um professor do Unifor, inclusive, resolveu adotar essa criança. E pegou a criança na sexta. Na semana seguinte, a mãe foi lá, se arrependeu, procurou o servidor errado, o servidor falou, agora não tem jeito mais. E aí o processo foi tramitando. Quando eu peguei esse processo, a criança tinha de 4 para 5 anos, esse processo foi extinto, foi para o tribunal cassou a decisão e voltou. Qual que era a realidade que eu tinha? Uma mãe que não queria mais entregar a filha à adoção, e ela estava certa, porque ela legitimamente arrependeu da bobagem que fez 3, 4 dias depois. Um casal que cuidava da criança e, segundo os psicólogos, até 2, 3 anos, formas todas as referências materna e paterna. Essa criança tinha no casal adotivo todas as referências. A figura de pai e mãe. Pai e mãe, mas a mãe não tinha motivo para eu destituí-la do poder familiar, porque ela praticou um ato irrefletido e se arrependeu a tempo. E não havia solução jurídica. Porque a solução jurídica, você aprofunda, você encontra. A solução social que é difícil encontrar. Uhum. E aí marquei uma audiência para ver como é que nós resolvíamos isso. E eu te confesso que eu não tinha solução para aquele caso. A solução jurídica mandava devolver para a mãe, porque não tinha motivo para destituí-la do poder familiar. E me ocorreu de colocar aquela criança para um acompanhamento semanal inicialmente lá no núcleo de assistência social e psicologia, com as famílias se encontrando para ver que solução podia advir daquilo, embora eu não tivesse a mínima ideia que solução podia ocorrer. E assim começou as visitas, inicialmente no fórum, depois na casa da mãe biológica. O fato é que eu determinei que isso fosse feito durante uns 6 meses. 3 meses depois me vem aos autos uma petição das partes e um relatório da psicóloga e assistente social dizendo que a mãe biológica tinha constatado que o casal adotivo era a melhor opção para aquela criança e que ela iria concordar com a adoção, estabelecendo modulações de convívio da mãe com a criança, que inclusive esse casal mudou de Formiga para Varginha, foi dar aula num colégio lá em Varginha por conta desse conflito que se estabeleceu. Mudou logo no início, o conflito começou a ocorrer. Uhum. E aí, em razão de métodos consensuais de solução de conflito, nós achamos uma solução que a sentença nunca daria. Em matéria de família, nem sempre a sentença é que traz pacificação para os conflitos, mas encontrar esse ponto de equilíbrio, essa harmonização. A sentença, às vezes, em matéria de família, serve de troféu para um exibir contra o outro. Por isso que é preciso, é necessário, é importante buscar modelos consensuais de solução dos conflitos na área de família. O bom senso nessa hora fala mais alto. O bom senso e às vezes permitir se ajudar pelo tempo, que é o grande remédio que catalisa esses conflitos. Mais uma vez eu vou repetir, o tempo do programa é muito curto, né? Vamos pedir o Denison Leão depois pra gente aumentar esse programa e pelo menos até meio-dia. Pra dar tempo de falar tudo, né? A gente já tá chegando ao final, mas o senhor tem um trabalho também que o senhor faz, claro, seguindo as regras e até a ética pelo cargo que ocupa, mas o senhor faz um trabalho bem bacana à frente de algumas associações como colaborador, sempre estando à disposição dessas associações, como Lar São Francisco de Assis, Casa Divina Misericórdia e tantas outras. Como que o senhor vê esse trabalho social em Formiga, que eu considero Formiga uma cidade privilegiada na área de filantropia? Sim, você me perguntou sobre religião, o que sempre me colocou em contato com esse terceiro setor,
com as pessoas que realizam os trabalhos sociais foi a igreja. Em Campo Belo eu participava do Shalom, que era um movimento de jovens, tinha lá, participava de grupos de jovens, nós tínhamos a UEC, tinha um grupo de jovens muito significativo em Campo Belo de Jusosa, que eu participei, fui até presidente dele, depois o Jovic e outros grupos mais. Cheguei aqui em Formiga, eu participava um pouco mais à distância desses movimentos. E no intervalo aqui você falou sobre um nome que eu não podia deixar de registrar. Padre Aurélio Pereira. Padre Aurélio Pereira. É uma pessoa que certamente Formiga e toda a comunidade tem um débito eterno e impagável nessa vida com ele. Padre Aurélio Pereira, sem nunca ter conversado pessoalmente comigo, me resgatou de volta para a participação da igreja, na medida que cada missa dele que eu assistia, eu saía de lá com a reflexão, porque o Padre Aurélio Pereira, as pregações dele é uma catequese. É uma catequese à luz da realidade nossa. Você ficava com a impressão que às vezes o Padre Aurélio sabia da sua vida e estava falando para você, né? E estava puxando ali sua orelha. Quantas e quantas vezes eu saí e falei, nossa... No meu caso, ele puxava literalmente. Nossa, como é que ele pode ter ido a fundo? Será que ele falou foi pra mim? Depois eu começava a conversar com as pessoas, cada qual ficava com a mesma sensação, né? Então, a acompanhar o Padre Aurélio Pereira e a Casa Divina Misericórdia, por exemplo, que é o exemplo que você citou aí, que ele foi o grande artífice da criação, acompanhar o Fernandinho, que é outro cara que realiza trabalhos também. A boa característica do trabalho social é você praticar nos bastidores, né? Sem alardear, sem divulgar, é assim que se recolhe frutos, né? Então, na medida do possível, das minhas múltiplas limitações, eu procuro muito pouco, comparado com o trabalho dessas pessoas, dar uma contribuição modesta, uma contribuição pequena, não contribuição no aspecto financeiro, mas de apoio, de alguma orientação na área que eu tenho algum relativo domínio, para poder contribuir, né, com esse trabalho. Na verdade, a sociedade supre algo que o Estado deveria fazer. A omissão do Estado está sendo contribuída por isso, né? Bom, o doutor Altair, ele tem várias paixões, a gente sabe que ele é apaixonado pela família, apaixonado pelo trabalho, mas existe uma paixão que eu acho que é maior. Eu até não gostei muito dessa ideia. O Maurício está assim, olha, cuidado com o que você vai falar sobre o Cruzeiro, que eu sei que você é atleticano. Eu falei, não, nesse caso aqui eu vou ser bem mais sereno. Mas eu sei que... Aí agora a gente vai voltar ao doutor Altair de Campo Belo. Ao Altair Rezende de Alvarenga, lá de Campo Belo, da Rádio Campestre, repórter do esporte. A paixão pelo Cruzeiro. Mas antes, eu mostrei para o senhor uma pergunta. Sim. Aí, o senhor... a pessoa, nós não estamos respondendo, mas veio a pergunta aqui, eu não fujo de respondê-la. A pessoa fala assim, quero fazer uma pergunta, aqui no seu celular, né? Então agora mesmo começou a mandar para mim. Cuido de uma criança faz mais de 1 ano. Não sou parente, a criança é registrada só no nome da mãe, a mãe não dá assistência nenhuma, a criança fica direto na minha casa, às vezes a mãe aparece de 15 a 20 dias, pega a menina e fica 1 a 2 dias e depois me devolve. Eu teria alguma chance de ganhar a guarda da criança? Tenho medo que ela pegue a criança e suma com ela. E pelo que eu sei da conduta da mãe, a criança não será bem cuidada com a mãe. A menina fica com estranho desde que nasceu, a mãe nem amamentou. Bom, primeira providência era regularizar essa situação de fato, pedindo a guarda, né? E, para tanto, ela precisava contar com a concordância da mãe. Se a mãe não concordar, o caminho seria pedir a destituição do poder familiar, aí a mãe seria afastada do poder familiar, ela seria colocada na guarda de alguém e ela que tem a guarda fática teria preferência. Depois, se for do interesse dela, né, ela poderia praticar esse gesto que eu chamo de gesto de grandeza, se ela tiver interesse, que é a adoção. A adoção é um gesto dos mais lindos, mas poucas pessoas são preparadas para ela. Também. Né? Você transformar um estranho, não é que você está tendo a guarda, não, num filho, com todos os direitos e deveres oriundos da paternidade responsável. Né? Essa seria uma opção. Só para complementar essa pergunta que foi feita, muita gente tem medo de tentar legalizar uma adoção, medo de perder aquela criança que já está com ela, dela ser retirada até que o processo seja concluído e julgado. A adoção ela terá êxito em 2 hipóteses. Se os pais biológicos concordarem, ou se os pais biológicos derem motivos para serem destituídos do poder familiar, e aqui seria uma explicação mais longa que o nosso tempo não dispõe, mas em rápido resumo, aquele pai que abandonou o filho, aquele pai que deixou o filho em situação de subnutrição, aquele pai que levou, por exemplo, o Conselho Tutelar, propôs ao Ministério Público que retirasse e requerisse ao juiz que retirasse a criança do lar e fosse entregue ao abrigo, por exemplo, né? Isso, nesse caso aí, por exemplo, ela não corre o risco de perder essa criança para um abrigo. Não, porque ela já cuida. É preferível
preferível a família ao abrigo. O abrigo é uma exceção, né? É uma excepcionalidade, se bem que de vez em quando as crianças ficam lá mais tempo que a gente gostaria e esperava que fosse ocorrer, porque o abrigo deveria ser uma casa de transição. Nessa hipótese o risco é pequeno. Agora, se a mãe resiste, se a mãe não tem motivo para ser destituída, como aquele caso que eu contei, se não tem motivo para ser destituída, aí fica mais difícil realmente, e certamente, havendo resistência, a mãe tem grande probabilidade de retomar o cuidado, porque afinal de contas ela tem preferência. Bom, não vamos... O WhatsApp da rádio aqui tá bombando. Tem muita que nós vamos passar pro Dr. Altair todas essas mensagens, mas não vamos responder no ar, isso é um critério do programa, eu só mostrei essa pergunta, até porque eu achei interessante. O Luizinho de Paula está convidando o Dr. Altair para participar de grupos da Renovação Carismática Católica. E também está falando de uma ação filantrópica. Vamos falar sim, Luizinho. Vamos olhar no Mexidão, segunda-feira, e a gente vai conseguir essa ação filantrópica segunda-feira no Mexidão. Eu já participei da Renovação Carismática em Campo Belo e acompanho das 8 às 9, às vezes, o Luizinho. Queria até parabenizar ele, a devoção que ele fala, a firmeza, esse trabalho extraordinário que ele realiza. Ouço aqui, quando estou circulando pela cidade no rádio, porque os outros horários, o nosso tempo é muito reduzido, e acompanho o trabalho dele. Tenho muito gosto e tenho muito apreço pelo trabalho de grande devoção da Renovação Carismática. Agora, falando para encerrar o programa, infelizmente o tempo é curto, mas a gente marca outro programa com o Dr. Altair. Altair Rezende Alvarenga, paixão cruzeirense. Maior de Minas, né? Pra tristeza. Eu vou vou reservar o silêncio. Nós estamos aqui em 2-2, eu e o Maurício Cruzeirense, vocês dois atleticanos, né? Na verdade, eu falo que o Cruzeiro às vezes me decepciona, o Atlético nunca, né? Me dá muitas alegrias o Atlético, na verdade. Cruzeiro... Nós não vamos questionar, né, Flaviano? Não tem, os números não permitem, né? Eu me recordo de um comentarista que trabalhava na Rádio Itatiaia, e quando saiu, eles foram perguntar a ele, ele falou, não tem jeito de falar. Um tem um título brasileiro, o outro tem 4, um tem um da Libertadores, o outro tem 2, um tem um da Copa do Brasil, o outro tem 5. Os números não mentem jamais, né? Mas independentemente de título, é igual paixão. Vocês não deixam de ter paixão pelo Atlético mesmo. De forma alguma. Vocês dois, por exemplo, nunca assistiu o Atlético ser campeão brasileiro. Né? Vocês nasceram depois de 1971, né? E mesmo assim não afasta a paixão. Então, nós assistimos um final de Copa do Brasil, né, Flaviano? Que valeu. Sim, aquela final foi quando o Cruzeiro tinha acabado de ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Foi no ano de 2014, né? Virou então, turma do bate-bola. Virou turma do bate-bola, exatamente. Então, mais uma vez, Deus na verdade, de vez em quando eu olho para a vida e para as coisas assim e agradeço a Deus e falo, por que Deus? Tanta bênção, né? Essa foi mais uma bênção, né? Eu torcer por um time, porque se eu fosse atleticano, ia torcer pro Atlético também, ia sofrer muito, né? Torcer por um time que me traz tanta alegria, tanta satisfação, me dá tanto... Nós estamos agora jogando com um time reserva no Campeonato Brasileiro, porque nós estamos em vias de buscar 2 grandes títulos, né? Que é a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu acho que o Cruzeiro está mais perto da Copa do Brasil, o caminho da Libertadores está um caminho muito denso, né? Passando pelo Flamengo, que é o time top do Brasil, vem o Boca Juniors logo depois, né? E vem depois uma sequência de um caminho difícil. Se chegar ao título, vai ser um jogo de cada vez. Um jogo de cada vez. Um jogo de cada vez. Eu assisti uma entrevista do Diego Aguirre domingo na Globo, e ele dizia que o Brasil perdeu a Copa porque os caras começaram jogando pensando que ia ser campeão. Ao invés de pensar um jogo de cada vez, eles vão jogar com a Bélgica já pensando quem seria o próximo adversário e onde chegaria. E é verdade mesmo. E nunca vi uma Copa do Mundo mais fácil do Brasil ganhar, né? Eu assisti a final entre Croácia e França. Nenhum dos dois times encantado, né? Verdade. O jogo aconteceu o seguinte. Faltou maturidade também, né? O Kanté colou no Modric, não deixou o time da Croácia jogar, o principal jogador da Croácia, e o mais importante, um gol contra, igual aconteceu com o Brasil. O gol contra desestabilizou tudo. E o goleiro da Croácia também tomou 2 gols lá, né? Se trocasse de goleiro, apesar daquela jogada de Pembolin que fez o goleiro da França naquele gol, acho que ele quis, com dó do goleiro adversário, dar uma penitenciada. Mas o Cruzeiro é realmente a grande paixão, a grande alegria e uma paixão que nos traz muita felicidade. Quarta-feira vamos no Mineirão assistir Cruzeiro e Santos, né? Eu tenho um menino de 4 anos e 6 meses, ele vai entrar com os jogadores na quarta-feira, né? Eu encontrei o Cadu Doné nessa final da Copa, que é comentarista Itatiaia, ele me disse o seguinte: leva mesmo seu filho. Quando eu era criança, o dia da despedida, que a Doné tem 32 anos, o dia da despedida do Ronaldo, quando ele saiu do Cruzeiro, o Fenômeno, eu entrei com o Dida, no colo do Dida aquele dia. O pai dele também é cruzeirense, trabalha na Itatiaia, que tem o mesmo nome que ele, Carlos,
teve um sonho que o Ronaldo faria 3 gols. E realmente fez 3 gols, quase quebrou a espinha do Canapes lá, numa puxada de bola pela direita. E ele falou que aquilo foi presente na vida dele. Aquele fato de ter entrado no estádio e que ainda outras pessoas na escola pra sempre, né? quiseram fazer influência sobre ele, mas ele tinha aquilo na mente para sempre. Doutor Otaí, muito obrigado pela participação. Que Deus continue abençoando sua vida, o seu trabalho em Formiga e que venham mais 15 anos aqui na nossa comarca. Se Deus quiser, que Deus me permita saúde, firmeza de ideais, continue me abençoando com amigos extraordinários que Ele me deu, muito além dos meus próprios merecimentos, com equipe de trabalho que eu só tenho elogiar todos os lados que eu passo. Deus me permite cercar de pessoas extremamente capacitadas que facilita e viabiliza, não para mim, para o jurisdicionado, para atender esse reclamo do jurisdicionado, que é cada vez mais justo e cada vez nós temos que nos preocupar mais. O judiciário deixou de ser um poder hermético, fechado e longe das pessoas, para estar próximo das pessoas e preocupado com as soluções dos problemas das pessoas, né? Então, queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a toda a população de Formiga e região, agradecer a todos os colaboradores que eu tenho lá em Guatama, Itapecerica, aqui em Formiga, e onde eu passei, eu comecei minha carreira em Guapé, fui para Nanuco, noroeste de Minas, fui juiz em Campos Gerais e desde 21 de outubro de 2003 estou exercendo a jurisdição aqui na comarca de Formiga, na cidade de Formiga, que se tornou a minha cidade, a minha referência e onde eu me realizo muito profissionalmente. Agradecer a vocês, parabenizar pela iniciativa do programa. Na Rádio Clube AM em Campo Belo, nós fomos o primeiro a iniciar um programa nesse modelo. Nós tínhamos 2 horas. Nós fazíamos de 3 a 5. Na época, as pautas eram mais difíceis, né? Encontrar pessoas para entrevistar ou temas relevantes para entrevistar. Mas nós fazíamos esse tipo de programa, inauguramos isso e queria parabenizar vocês pela iniciativa de trazer para o rádio o debate de questões sensíveis e importantes para a comunidade de Formiga e para toda a região e colocar sempre à disposição para esclarecer as pessoas na medida das minhas limitações e possibilidades. Helder Fernandes. Considerações finais, agradecendo ao doutor Otaí. Próximo sábado, a partir das 9 horas, tem Direto ao Assunto. Agradecer mais uma vez a Zoom Produções. Maurício Rezende está filmando aqui. Na segunda-feira, a partir aí das 9 horas da manhã, já estará disponível no canal do YouTube Direto ao Assunto. Tenham todos um ótimo final de semana. Lembrando, Flaviano, daqui a pouquinho tem o Pit Stop. Conclua. Isso mesmo. Terminando o Direto ao Assunto de hoje, agora já estamos saindo daqui correndo para Azevedo Express com um Pit Stop Dia dos Pais. Pela primeira vez, Charlotte Pink estará na rua em um Pit Stop. E para encerrar o programa de hoje, um pouco contrariado, mas feliz com essa entrevista gostosa com o Dr. Altaí, o hino do Cruzeiro. Tenham todos um bom dia, vem aí o programa da Charlotte.